Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, Bertinhas e Abertinhos! Tudo bem com vocês? Amores, esse mês vai ser super especial, porque na comemoração do Mês das Mulheres nós separamos quatro programas incríveis envolvendo mulheres e hoje é o primeiro deles. E não tem como a gente falar sobre feminilidade e mulheres sem entender o que é o feminismo. Ele tá nas redes sociais, nas reuniões de famílias, nas novelas, no Big Brother, no trabalho, na mesa do bar. O feminismo está por toda parte. Nunca o tema foi tão discutido como nos últimos anos. No Google, gente, a procura por feminismo cresceu 200% nos últimos anos. Porém, reconhecer-se feminista ainda é visto como um obstáculo, um tabu para algumas pessoas. Mas afinal, você sabe o que é o feminismo? Pra ajudar a gente a bater um papo e debater sobre esse assunto, convidamos ela, que é criadora do Instagram Todas Fridas. Recebam, por favor, Letícia Barros. Uma salva de palmas. Olá, gente. Olá, seja bem-vinda. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Manas, antes da gente começar o episódio de hoje, apresentar a lei e tudo mais, eu vou falar pra vocês o seguinte: se você é o tipo de mulher que fala, ai, o feminismo não é pra mim, eu não preciso do feminismo, eu queria falar um negócio pra você, Brasil. Se hoje você estuda, vota, trabalha, decide quando quer ser mãe e se quer ser mãe, é porque lá atrás algumas feministas brigaram e lutaram por você. Letícia, se apresente, fale um pouco mais de você para quem ainda não te conhece. Oi, gente. Então, eu sou a Letícia Barros, eu criei a TF em 2015, estudo educomunicação e cuido das redes sociais da Todas Fridas, desde o Instagram, Facebook, blog. E é isso, a gente tá aí na luta. Muito bem. Vamos lá, Lê. Sim. Explica pros abertinhos e abertinhos o beabá pra gente entender o que é o feminismo. Então, o feminismo é um movimento político que busca equidade para mulheres nos direitos delas. É um movimento que engloba muitas questões, ele precisa englobar todas essas questões, desde mulheres brancas a mulheres negras e mulheres trans. Então, é um movimento que luta basicamente por direito e por equidade. E é um movimento político, eu acho que é muito bom a gente frisar isso e deixar claro que a gente não pode desvincular o feminismo de política, porque é isso que ele é. Inclusive, desde a origem dele, ele surgiu como um movimento político. Ele surgiu ali, provavelmente, logo após a Revolução Francesa. E uma das grandes precursoras do feminismo foi a Olympia de Gouges, que era uma francesa e que, durante a Revolução, ela lutou muito pela emancipação dos direitos das mulheres, defendendo o direito das mulheres de participar ativamente da vida política. E ela fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no qual criticava as desigualdades existentes entre os gêneros. E ela era girondina, para quem entende aí um pouquinho da política francesa da época. Ela era girondina e, por conta das suas críticas impostas pelo governo, ela foi presa, julgada e sentenciada à morte. Ela foi guilhotinada. E aí, quando ela subiu na guilhotina, isso foi em novembro de 1793, ela falou, já na guilhotina, ela falou: a mulher tem o direito de subir no cadafalso e ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Arrasou. Então, ela foi uma das mulheres que trouxe aí. Isso já estava numa segunda onda do feminismo ou era... Não, eu acho que era o comecinho, primeira, era o comecinho, né? Isso. Era o comecinho. Sim. E aí, enfim, aí começa a primeira onda, na verdade, acho que na Inglaterra, quando elas brigam por igualdade de condição de trabalho, aí nos Estados Unidos, aí começa toda a questão do movimento sufragista. As informações que eu tenho, não sei se você puder me corrigir, Lê, que eu sei que as mulheres começaram a brigar por votos na Inglaterra, era 1840 por aí, e elas só foram conseguir no final, 1930 e pouco, assim, tipo, quase final da década de 30. Sim, isso mesmo. E aí vieram as sufragistas, foi aí que eles disseminaram o jiu-jitsu. Como assim? Porque o que acontecia? Elas brigando por direito, como acontece até hoje, né, Brasil? Com Elas certeza. tomavam porrada da polícia. E aí, os lutadores de jiu-jitsu e as lutadoras de jiu-jitsu, né, porque já tinha mulheres que lutavam jiu-jitsu, elas falaram: meu, a gente vai ensinar essa mulherada a lutar jiu-jitsu, porque legal. nada mais é que uma arte de você imobilizar alguém que é mais forte que você. E aí, as sufragistas começaram a descer o cacete na polícia. Legal. Na polícia em Londres, e foi aí que Reparação surgiu. histórica. Sim. É, exatamente. Eu li aqui, no caso do Brasil, o movimento sufragista foi encabeçado pela Berta Lutz, que fez com que as mulheres tivessem o direito de voto decretado só em 1932.
Então aqui a gente só começou a ter direito aos votos para as mulheres em 32, né? Sim. Que foi exatamente 100 anos depois do primeiro livro, que chama Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens, da Nízia Floresta, ser publicado. Ela publicou o livro em 1832 e as mulheres só conquistaram o direito 100 anos depois. Sim, o movimento feminista ele chega no Brasil no século XIX, né? Então, até a gente conseguir o direito ao voto, que foram 3 demandas, as 3 primeiras demandas que elas apresentavam, era o direito ao voto, direito à educação e apoio à abolição, né? Então, essa foi a primeira onda do feminismo? Isso, basicamente, no Brasil. Demorou muito tempo, né? Foi depois de Getúlio Vargas que elas puderam votar no Estado Novo, eu acho. Muito surreal. Sim. Gente, faz pouquíssimo tempo. Se a gente parar pra pensar, faz pouco tempo, faz né? pouquíssimo tempo. Bom, já que a gente entrou ali, falou um pouquinho da primeira onda, Lê, você pode falar pra gente mais ou menos o que foram as 3 ondas do feminismo, que a gente fala bastante hoje? Porque eu tinha uma dúvida que eu achava que as 3 ondas eram as 3 vertentes, mas não, a gente já concluiu que são coisas diferentes. Sim. Se você puder explicar? Então, eu sei mais ou menos sobre as ondas, mas eu sei que a primeira onda ela vai surgir junto com o movimento feminista e ele vai crescendo nessa primeira onda, que primeiro são esses 3 direitos básicos que eu falei anteriormente, e aí vai passando pelos direitos fabris, né, direitos trabalhistas que as mulheres vão lutando, morrem queimadas, enfim. E aí a gente passa para a segunda onda, que tem como percursor procurar a raiz do problema, né, que a gente entra um pouco com Simone de Beauvoir e algumas outras escritoras francesas, onde ela questiona a questão da socialização, né, de nós não somos ensinados, homens e mulheres, da mesma forma, nós não crescemos da mesma forma. Isso, homens e mulheres, estou falando biologicamente. Ela fala que existe uma diferença entre homens e mulheres ao nascer, que mulheres são destinadas a tais coisas, enquanto homens são destinadas a outras coisas. Eles são estimulados a fazer coisas, tipo, mais interessantes, enquanto a gente tem que ficar em casa brincando de boneca, brincando de neném. E é isso. Aí, a terceira onda vai ser quando o movimento negro ele se apropria do movimento feminista também, e as pautas das mulheres negras começam a ser debatidas. Assim como o interseccional, né? Porque quando a mulher negra ela adentra o movimento feminista, também chegam outras questões que precisam ser debatidas e etc. Basicamente isso. Eu acho que mais ou menos isso, a terceira onda deve ter sido 70 por aí, né? Isso, é bem recente. É bem recente. A chegada das mulheres negras no movimento feminista é muito recente. Eu esqueci a data exata, mas é de 60 a 80, tipo, algo muito recente. Eu coloquei aqui o feminismo negro surgiu na década de 1980 com o preceito de que a mulher negra é duplamente vítima, né, do machismo e do racismo, assim. E que eu acho que vem muito forte com a Angela Davis e tudo mais, Angela né? Davis maravilhosa, Bell Hooks, amo demais. Somos fãs. Sim. Então, dentro dessas ondas, assim, do feminismo, existem vertentes do feminismo, né? Então, eu não vou lembrar por onda qual vertente tá encaixada em cada onda, mas existem algumas vertentes, como o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo marxista, o feminismo interseccional e o feminismo negro. São essas as que são mais faladas e que têm mais adeptas. Eu, particularmente, não faço parte de nenhuma vertente, porque eu acho que todas elas têm coisas importantes e se reduzir a uma só faria com que não fosse tão legal assim e que eu me reduzisse a uma coisa só, e eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não me encaixo. Existe um feminismo geral, assim? Eu acho que o feminismo em si, né? O feminismo ele deveria, abraçar a pauta das mulheres negras e ter essa interseccionalidade, pensar nas mulheres mães. E hoje a gente precisa falar com as feministas, principalmente mulheres brancas, e falar: gente, vocês precisam ouvir mulheres pretas e mulheres indígenas. E é muito difícil ter essa conversa, porque às vezes a gente aborda isso na Todas Fridas e o que mais surge vocês estão segregando mulheres, vocês estão separando mulheres. Gente, ouvir outras mulheres não é questão de segregar. Sim. Porque eu acho que as pessoas são tão acostumadas a estar num papel de protagonismo que fica difícil, às vezes, de, sair um pouquinho e dar o lugar pra outra pessoa falar, sabe? E ouvi-la, ficar quieta. E ouvir a luta, as batalhas e as dificuldades que cada uma, como indivíduo, enfrentou, né? Sim, sim. Total. Porque entra uma coisa, por exemplo, nós como mulheres brancas, a nossa luta é uma. O nosso salário, por exemplo, já é menor. Mas se você é uma mulher negra, o seu salário é menor ainda, os seus direitos são menores ainda, você ainda é mais julgada pelo fato de ser uma mulher negra. Então, assim, é importante você abrir os olhos também e falar: ok, mas aqui, mesmo lutando e sendo feminista, aqui eu sei que eu tenho
tais privilégios. Eu acho que é importante olhar isso, né? Total. Porque o machismo, e a misoginia, ela é uma opressão estrutural. Ela tá na raiz do nosso país. Não tem como a gente classificar de outra forma. Assim como o racismo, a gente tem uma história escravagista horrível. Então, tipo, mulheres negras sofrem duplamente, sabe? E a gente fechar os olhos pra isso porque é conveniente pra gente é bem egoísta, assim, né? Pra quem se diz feminista. Sim. Da mesma forma, as mulheres trans e tudo mais existem sempre. Eu sempre falo que o buraco é mais embaixo, né? Conforme você vai olhando para as outras mulheres. E, Lê, eu queria que você falasse pra gente como foi que você virou feminista. Você teve uma criação feminista? Quando você percebeu a importância do feminismo na sua vida? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, as mulheres da minha família sempre foram feministas, apesar de não se classificarem assim. É sempre tipo, aquele macho tá falando alguma coisa, vamos de paulada nele. Maravilhosa. Sim, sempre assim, tipo... Tanto que a minha mãe brinca que eu sou cangaceira, porque as mulheres da família do meu pai são assim. E a da família dela também não são fáceis. Não são fáceis no sentido de que elas não abaixam a cabeça pra homem. Então, tipo, eu cresci nesse meio. Então, eu aprendi a não abaixar a minha cabeça pra homem. Apesar de que, né, a gente sempre é vítima de masculinidades tóxicas. Sim. Me enxergar como feminista foi a partir de 2014, eu acho. O movimento feminista, ele começa no Facebook e tal, algumas páginas. Aí eu comecei a seguir, entrei num grupo de WhatsApp. Falei, nossa, isso faz total sentido. E aí eu comecei a estudar um pouco. Quando a gente entra no feminismo, a gente entra na vertente liberal. A gente vai passando por etapas, sim, né? E aí eu, tipo, nossa, que legal, meu corpo, minhas regras, nananã. E aí eu fui estudando mais, falando, isso aqui tá meio complicado, né? Melhor eu me aprofundar mais. E aí em 2015, eu resolvi criar a TF, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. E aí eu falei, como algumas mulheres feministas me ajudaram, falando, gente, eu preciso retribuir essa ajuda e ajudar outras mulheres. E como eu vou fazer isso? Aí, tipo, a primeira ideia, eu falei, vou colar cartazes. E aí, tipo, fazia reuniões com as meninas do meu bairro e tal. Aí eu falei assim, gente, ainda não tá bom o suficiente, precisa alcançar mais gente. Porque, gente, meu ascendente é aquário, eu quero alcançar todo mundo. Maravilhoso. E qual é o seu signo? Virgem. Metódica. Sim. E aí, eu criei a TF. Depois de um ano, eu acho, a gente teve um boom, assim, por causa de uma paródia da acho que é a Maíra Medeiros, uma youtuber que a gente postou. E a gente tinha, sei lá, 2.000 seguidores e a gente foi pra 30 mil. A Maíra é maravilhosa, sou fã. E desde então a gente foi crescendo, assim. E é isso, a gente foi mudando pautas, eu fui mudando, porque, como eu disse, a gente entra nessa questão do feminismo liberal primeiro, sabe? Eu acho que é válido a gente reconhecer isso. E aí a gente vai crescendo e aprendendo outras coisas dentro do movimento feminista que são necessárias aprender. E hoje, um dos maiores embates que a gente tem na TF é isso mesmo, de discutir classe e raça enquanto diferenciais de cada mulher, e que isso agrega opressões diferentes, né? Então, sim, além do feminismo, a gente tenta falar disso, mas é bem difícil ser aceito, assim. Gente, TF, pra quem não sabe, é o Todas as Vidas. Eu acho que entra muito, por exemplo, uma coisa que é muito mal falada, quando eles falam, as feministas radicais, colocando como uma coisa assim, muito ruim. Aí você fala, querido, o radical de feminista radical é de raiz. Ele vem de raiz. Sim. Então, são as mulheres, o movimento de mulheres que entende a raiz do problema. Sim. Eu acho que como outras vertentes, assim como a liberal e a vertente interseccional, eu acho que todas têm o seu lado muito bom, todas têm um lado que eu acho que não é legal. Por exemplo, o feminismo radical não aceita as mulheres trans. Não porque elas acham que elas têm que criar uma corrente delas do feminismo. Então, assim, esse ponto não concordo muito. Mas, assim, são vertentes, é o que você falou. Eu também acho... Eu fico me questionando até que ponto você ficar... Não, essa numa é isso. Você vai sim, colocando numa caixinha e também não é interessante pro sistema que você fala. Aí vocês brigam entre vocês aí, sabe? Sim, sim. Porque enquanto tem mulheres brigando e se desentendendo, tem homens que estão amando que isso aconteça. Fico pensando nisso também. Normalmente a gente... você estava citando essa coisa do feminismo radical e que acaba assustando algumas pessoas, né? Hoje em dia, claro, com o advento da internet, ajudou muita coisa pro movimento feminista, mas teve coisas também que regrediram de certo momento porque acabam deturpando ou utilizando a palavra de uma maneira errada e que acaba afastando as pessoas do real significado do que é o feminismo, né? Você acha que tá existindo muito isso ultimamente? Eu acho que sim, né? Sempre tentam deturpar o que é o movimento feminista, sempre
sempre tentaram, né? Porque é uma forma de desqualificá-lo. Mas, então, eu acho que questões de empoderamento, a forma que é usada, questões do meu corpo, minhas regras, e do que é o feminismo na essência mesmo, as pessoas tentam deturpar. Porque, por exemplo, às vezes você chega numa pessoa e você pergunta pra ela o que é feminismo e no senso comum ela vai te responder. Isso é um bando de doida, peluda, que apoia aborto, sabe? Total. E tipo, gente, eu apoio a legalização do aborto, eu não apoio o aborto. Eu não faria um aborto se eu ficasse grávida. A questão é de saúde pública, sabe? Enquanto mulheres ricas, elas abortam em clínicas e tem todo um acompanhamento, mulheres pobres, pretas, faveladas, elas morrem, sabe? Então é uma questão de saúde pública e uma questão de classe também, da qual a gente precisa pensar. A questão do empoderamento, por exemplo. Grandes empresas, porque eu acho que quando mulheres pequenas usam disso para sobreviver, isso não é problemático. Agora, quando grandes empresas se apropriam dessa pauta pra vender, é algo problemático. Tá dando visibilidade pro movimento feminista, o que é muito bacana, mas tá lucrando em cima também, tá vendendo falso empoderamento. Que você vai se empoderar através de maquiagem, através de alguma roupa específica. Empodere-se, utilize este batom maravilhoso. Isso, gente, não faz nenhum sentido, sabe? Se você gosta de batom, você gosta de maquiagem, ok, ótimo, maravilhoso, isso é uma escolha sua. Mas quando você não pode vender essa ideia de que você só vai ser empoderada se você utilizar tal coisa, o empoderamento ele vem de dentro, de quando você se reconhece a mulher forte que você é. E tudo que você passou pra estar aqui hoje. Isso é empoderamento. Não é uma questão de estética, sabe? Você coloca mais uma vez a mulher no lugar de estereótipo, né? Sim, sempre. Tipo de associação. E sim, num lugar de, tipo, você precisa reproduzir feminilidade para ser empoderada, sabe? É muito problemático. E na questão do meu corpo e minhas regras, é essa questão mesmo de usar desse falso empoderamento novamente. Porque essa era uma frase que era usada pra defender o direito à legalização do aborto. E aí ela foi apropriada por um movimento, né, liberal, que usa dele pra falar que, tipo, sei lá, que mostrar os seios no protesto é legal. E, tipo, qual é a contribuição que isso tá fazendo de fato pra sociedade em um protesto? O que você tá conseguindo com isso? Você já parou pra refletir com isso, sabe? Meu corpo e minhas regras não é sobre usar short curto, sabe? Isso é uma coisa que você tem que fazer você se sentir bem. E, infelizmente, talvez mulheres sofram mais assédio por usarem short, mas elas também não deixam de estar toda coberta se sofrerem assédio, sabe? Então, são coisas muito diferentes entre si, assim. É quase uma apropriação, né? Se Sim. apropriou de um termo. É óbvio, acho que as mulheres têm direito de usar o que quiserem e tirarem foto e vestirem ou se desnudarem. Mas esta frase é muito importante para um movimento e para uma luta que ainda a gente não tá nem perto de conseguir. Com certeza, né? Com certeza. Então, o problema é que enfraquece, né? Enfraquece. E eu tenho uma frase sobre o aborto que eu sempre falo, gente, o aborto, as ricas continuam fazendo, as pobres continuam morrendo. Sim. Mas toda mulher, desde que o mundo é mundo, faz. Sim, com certeza. Proibir não quer dizer que as pessoas não façam, né? As drogas são proibidas e as pessoas não usam RS. Exato. Nesse nível. Tem uma pergunta pra você que eu acho que entra nessa coisa, que eu ia te perguntar se existem coisas que você deixou de comprar ou coisas que você deixou de fazer depois que você conheceu e entendeu mais o movimento feminista. Não sei, eu acho que eu parei de me preocupar mais com uma questão de, tipo, estética, de reprodução de feminilidade, sabe? Uma coisa que eu fazia muito quando eu era mais nova era, tipo, se eu fosse à padaria ou se eu fosse colocar o lixo, eu não podia estar sem nada de maquiagem no rosto. Tipo, eu já fui assim. Gente, eu me sentia um monstrinho, sabe? Sem maquiagem. É sério. Tipo, eu tinha que passar uma base e um delineador, um lápis de olho pra ir na calçada. Tipo, conversar com as minhas amigas, porque senão eu não ia. Então, tipo assim, foram muitas e muitas coisas que eu parei de fazer. Tipo, essas dietas loucas, consumir produto estético adoidado. Tipo assim, tem dias que eu quero usar maquiagem, eu uso porque eu vou me sentir bem. Tem dias que eu não uso maquiagem, que eu me sinto bem também, sabe? A gente tem... Todo mundo que se diz feminista passa por um processo de, tipo, do que eu preciso realmente, sabe? O meu processo foi esse, de deixar essas coisas de lado, assim, e entender também que eu não precisava agradar as pessoas de fora, que eu precisava me agradar. Nós mulheres sofremos muito essa opressão de, tipo, sempre ter que servir alguém. Então, tipo, hoje eu me sirvo. E não tem uma regra, né? A mulher que gosta de super se maquiar, se sentir ultra feminina de acordo com o que ela acredita, ela pode ser uma feminista. Sim, né? Claro. É uma questão mais individual. Você faz com que você vai se sentir bem, sabe? Não tem uma tabelinha de regras, sabe? Do que você precisa fazer ou não. Com você. Essa coisa do você fazer pra você e não fazer pros outros, né? Sim. Eu brinco, assim como você, eu também era. Gente, eu não ia, juro por Deus, eu não ia na garagem do prédio. Na garagem do prédio, se eu não tivesse, tipo, completamente apresentável. Eu sempre brinco. Um delineador. Não, o gatinho não sei fazer. Já falei no programa, não sei. Mas eu brinco que foi o teatro que me salvou. De você buscar uma coisa que você fala, não,
peraí, eu posso? Eu não ia em nenhum lugar se eu não tivesse de salto. Eu andava, tipo, pra qualquer lugar. Nossa, eu vou pegar um negócio na feira. Eu botava o salto. Mas por quê? Eu ia pra praia. Eu só colocava coisa que tivesse salto com alto. Não, porque mulher de salto alto é mais elegante, é mais bonita, é mais atraente, é mais sexy, é não sei o que, nanana. E aí você aprende que você consegue sair sem maquiagem, você sair sem salto. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir confortável no dia de hoje. E eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero. Eu faço por mim e não pelo outro. Mas nessas descobertas eu também já ouvi, tipo, ai, nossa, mas por que você tá sem maquiagem? Ai, homem gosta de mulher maquiada. Eu falo, mas quem diz que eu tenho que agradar o macho, Brasil, né? Eu tava vendo aqui, né? Meados do século XIX, a mulher sempre era tida como sexo frágil, né? A gente vê muito isso em seriado, em filmes, sempre colocada numa posição inferior em relação aos homens, porque elas não tinham os mesmos privilégios, acesso aos direitos básicos, ler, escrever, participar de assuntos políticos, etc. E isso acontece devido ao fato da figura feminina ter sido construída em uma sociedade patriarcal, que é um modelo sociopolítico em que o gênero masculino e a heterossexualidade exercem supremacia e poder sobre os demais. Acho que não tem como a gente falar sobre feminismo sem responsabilizar essa sociedade patriarcal que a gente vive hoje em dia, né? Eu acredito que a origem do problema tá aí. Homens brancos trazendo desgraça. Total. Homens brancos, em sua grande maioria, heterossexuais, né? Sim. Que é legal a gente falar isso aí também. Não, e a gente entra num campo de que se a coisa se repete várias vezes, é tida como normal. Ou seja, você tá na escolinha, você vê que o garotinho lá é sempre o monitor da escola, passa próximo ano, o menino também é monitor da escola. Quem tá em volta acaba ditando como, não, isso é normal, isso acontece. Você vai pra uma empresa, o chefe é um homem branco, no próximo ano ele continua lá, é dito como normal, é o lugar dele, tá sempre lá. Então eu acho que as meninas acabaram sendo criadas pra sempre servir esse homem, não possui autonomia pra expor suas opiniões e acaba ditando como algo normal, por isso continuar acontecendo, né? Exatamente. Por isso que eu acho que algumas meninas falam, putz, eu sou feminista, mas não sei se eu sou, porque eu gosto do meu pai, gosto da minha mãe, mas eu não sou vítima dentro disso. É engraçado, porque eu acho que o fato da mulher nascer ela já é vítima dentro dessa sociedade, por já existir essa estrutura enraizada, né? O que vocês acham? Vamos abrir para este debate. Então, acho que nascer com o gênero feminino já é um problema, né, na nossa sociedade. A gente já é alocada em algumas caixinhas, né? Que são coisas bobas, assim, mas são coisas que a gente cresce e estão enraizadas na gente. Tipo, ai, menina usa rosa e menino usa azul. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Cores, sabe? Cores não tem gênero, gente. Pelo amor de Cristo. E que mais? Tipo, meninas se comportam de tal forma. Meninas, elas não são estimuladas a seguirem papéis... eu esqueci a palavra. Mas... Que foram designados só pra homens, por exemplo. Isso, exatamente isso. Enquanto os meninos, sei lá, eles estão brincando de carrinho, estão brincando de construção, de Lego, eles são sempre o chefe. A gente é sempre a mamãe e que brinca na cozinha, sabe? Então, a construção do gênero, ela é problemática pra mulheres. Porque a gente cresce num lugar de inferioridade. A gente cresce com esse sentimento de que a gente é sempre menos. Com essa insegurança, né? E eu acho que é basicamente isso. Eu sou alguns anos mais velha que a Letícia. E eu acho que junta um pouco com aquilo que você falou no começo, Lucas, da importância da internet e tudo mais nisso. Porque a gente nos anos 80, que foi a década que eu nasci, a gente era criada pra brincar de boneca, de cozinha e tudo mais, casar e ter filhos. É isso. Era o que era tido como normal, né? Normal. Porque era o comum acontecer. Era quase... receita de bolo. Uma receita de bolo, uma fórmula. E aí, hoje, você ainda vê, por exemplo, você vai em festas de família, 90% dos casos, os caras estão na sala conversando e a mulherada tá tudo na cozinha. Resolvendo, ou lavando a louça, ou cozinhando, não sei o quê. Eu também não acho... Eu acho que, assim, tem mulheres que adoram cozinhar, então elas têm que cozinhar mais... Tem que cozinhar, entendeu? Você gosta, tá legal, você faz porque você quer, então vai e faça, sabe? Mas tem essa obrigação. E aí, eu não tinha, por exemplo, a internet na época. Então, o que me chegava pra mim como feministas? Mulheres que, meu Deus, ninguém vai querer se encaixar naquilo. Pervertidas. Como você falou, mulheres, né? Mulheres peludas. Transgressoras. Mulheres más. Mulheres que não são amadas. Mulheres sozinhas. Mulheres tidas pelo que a sociedade, né,
né, julgava como mulheres feias, mulheres que nunca vão arrumar um amor, um negócio assim. E você falava, gente, mas eu não quero ser isso. Por quê? Porque é muito interessante. Eu só quero receber o mesmo quanto ele recebe, mais que ele recebe. Exato, porque é muito interessante para uma sociedade patriarcal te colocar nesse lugar como você não vai ser uma pessoa que vai ter conquistas na vida se você for feminista. E foi com a internet que eu acho que a coisa começou a chegar, que você fala, opa, peraí, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso ali. Mas eu, na minha idade hoje, e eu sou uma mulher que eu não cozinho, não me interesso em aprender a cozinhar, e não quero e não vou. Meu, se eu chegar numa roda e falar que eu sou uma mulher que não cozinha, meu amor, até as pessoas mais cabeça aberta vão falar, como você não cozinha? Mas quem cozinha na sua casa? O meu marido. Ele cozinha todos os dias? Sim. Gente, é um problemaço. Nossa, mas ele deve ser um cara maravilhoso. Exatamente. Enaltece ele. Ele é o máximo porque ele cozinha. Sim. Aí eu falo, gente, que loucura! E assim, eu paro pra pensar que nós estamos em 2020. Se você pegar, por exemplo, o movimento dos anos 40 do feminismo, as pautas que as feministas pediam eram legalização do aborto, o fim da violência sexual, combater os papéis sociais impostos às mulheres, como ser mãe, ser dona de casa e tal. E você fala, gente, isso foi em 1940. A gente tá em 2020 brigando exatamente pelas mesmas coisas. E aí entra essa coisa que eu acho que entra do machismo e entra da masculinidade tóxica, porque aí você vê muitas mulheres reproduzindo os discursos machistas e de masculinidade tóxica, dizendo, eu não quero ser isso. Por quê? Porque foi vendido que era quase, tipo, sabe, igual o comunista que come criancinha? Era a mulher feminista. Aí você fala, meu Deus, eu não quero ser isso jamais. E aí, graças à internet, você começa a entender e você fala, peraí, amor, eu tô aqui lutando pra sociedade ser melhor pra mim. Total. Né? Acho importante isso que você falou, né? E acho bacana a gente desmistificar algumas palavras, algumas frases que existem aí. Muita gente confunde falando que feminismo é o contrário de machismo. Isso é completamente errado. O que você pode esclarecer aí na mente de algumas pessoas, Lê? Gente... Feminismo, se feminismo fosse contrário de machismo, a gente ainda não estaria errada, porque isso é reparação histórica. Tá? Mas não é o contrário de machismo. Feminismo, ele busca equidade de direitos. A gente não quer ser iguais aos homens. Até porque quando a gente levanta as nossas pautas, em nenhuma delas está, eu quero oprimir homens. Talvez algumas queiram. Estão erradas? Não estão. Mas não é isso. Não se enquadra nisso. O que seria o mesmo que machismo é um movimento chamado feminista, mas que ele não existe na nossa sociedade, porque os homens não são oprimidos. Nós somos estruturalmente oprimidas por nascermos com o gênero feminino. E quem se identifica com o gênero feminino também. Então é basicamente isso. Não existe um feminismo que queira ser o contrário de machismo. O machismo, ele oprime as mulheres, né? Sim. Muita gente tem os discursos, mas eu não sou machista, eu tenho mãe. Gente, todo mundo tem mãe. Tenho até amigas que são mulheres. Que são. É o comportamento que você tem perante a sociedade, exatamente. Né? O comportamento que você tem com mulheres que estão ao seu redor, sabe? Você tem mãe, mas você lava suas cuecas, lindo. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar. Eu tenho algumas palavrinhas aqui. Acho que com as redes sociais e o ambiente digital surgiram algumas palavras que as pessoas acabaram usando dentro do feminismo, que acho importante a gente falar um pouquinho e debater. Eu vou falar algumas palavrinhas, quem souber a resposta, bate no botão. E a gente vai falando, até para as pessoas se acostumarem a ouvir mais essas palavras e saberem que essas definições existem e como elas podem ser inseridas. É que a maioria dos termos a gente acabou pegando do feminismo americano, né? Então a maioria dos termos são em inglês. A gente vai dar um expliquê aqui. Bom, a primeira que eu tenho aqui, eu não tinha ouvido falar o termo, que é bropriating, que é quando o homem se apropria de alguma ideia levantada por uma mulher, né? Esse eu não conhecia. Eu fui ler agora pra fazer a pauta, mas esse eu nunca não conhecia. É o famoso macho palestrinha. Macho palestrinha. Sim, o macho palestrinha era o mansplaining. Mas acho que se encaixa aí também, porque ele vai se apropriar eu amo da ideia. Eu amo macho palestrinha. Tanto que eu coloquei aqui, ó, tá na minha pauta, mansplaining. Mas o macho palestrinha é esse que pega a ideia? Sim. Ele tipo, sei lá, ela acabou de falar uma coisa. Ai, olha como é bonito, isso aqui é vermelho. Aí você interrompe e ele fala, nossa, gente, isso aqui é vermelho, né? Aí todo mundo, nossa, é verdade, moço. Isso. Lindo, vermelho. E te dá o protagonismo disso. Aí a gente tem a palavra aqui, empoderamento, que você explicou muito bem o que é se empoderar, né? Que existe hoje uma deturpação um pouco da palavra que algumas empresas acabam utilizando, que é importante a gente dizer que o empoderamento, ele é social, e os homens também podem participar de empoderamento
posicionamento e precisam se certificar de que há uma ampla igualdade entre o posicionamento e a participação dos dois gêneros nessa sociedade, né? E não são em pessoas que empoderam você, é o conhecimento que o feminismo traz, que te traz esse empoderamento, né? Aí temos a palavra feminicídio, né? Que é o crime de ódio contra mulheres e meninas em função de menosprezar a condição feminina. Temos o gaslighting. Eu amo a história. A história do gaslighting é maravilhoso. Porque ele, na verdade, foi retirado do filme Gaslight, que aqui no Brasil chama A Meia Luz. Ele é um filme de 44, do George Cukor. E no longa, a personagem da Ingrid Bergman, que inclusive ela ganhou o Oscar por essa personagem, Paula, o nome da personagem dela, ela sofre nas mãos do marido. E eles vivem um relacionamento, assim, um casamento super opressor. Gaslight é lampião. Dispositivo? Não, é lampião. Lampião a gás. E aí, o que acontece? Ele começa a diminuir a luz da casa e ela começa, gente, essa casa tá ficando muito escura. Ele fala, não, imagina, tá tudo normal, é você que não tá vendo que a casa tá normal. E a história vai se passando com todos os problemas deles, até eles ficarem quase na escuridão total. E ela falando, o que tá acontecendo com esses lampiões, porque eles não estão funcionando. E ele fala, não, de que tá tudo normal, a casa tá clara, você tá louca. Nossa. E surge aqui, ele fala várias vezes pra ela, você tá louca, e ela começa a se convencer que ela tá enlouquecendo, porque ela não consegue mais enxergar a casa da forma como é. E é exatamente isso, né? Que é a prática do homem que quer convencer a mulher de que ela não está com domínio da razão. É o você tá louca. Você tá louca, minha ex é louca. Priscila vai me encher de novo, mas é exatamente o que está acontecendo no Big Brother com o Guilherme e a Gabriela. Porque ele tá sofrendo muito isso. A gente vê que ela tá numa relação oprimida ali, a postura dela, ela tá muito fechada ali. Até as meninas mesmo da casa comentaram, nossa, você tá vendo a postura da Gabriela? Que ela não consegue falar, ela não consegue ter liberdade pra tomar as próprias decisões, porque sempre vem ele tentando formar uma ideia por ela, tentar criar uma ideia por ela. Você precisa ter atitude, você precisa me defender, você precisa fazer aquilo. E aí a resposta dela é sempre, eu te amo, eu quero o seu bem, mas ela não consegue ter liberdade pra poder pensar pela opressão que ela tá vivendo dele em cima dela, sabe? É bem isso que você falou. É, o gaslighting. Aí vem o mansplaining, que é eu tinha colocado como homem palestrinha. Você já sofreu algum mansplaining ou algum desses? Acho que sempre, né? Mas assim, eu nunca parei pra reparar antes de conhecer esses termos, sabe? Mas, sei lá, em reuniões de família sempre tem, né? Um primo entrão que você tá falando alguma coisa, ele te corta e vai falar na frente, sabe? E pega todo o protagonismo de tudo. Acho que na faculdade, agora sim, na faculdade, quando eu tô falando e algum homem me interrompe, eu falo, fica quieto que eu não terminei de falar. Eu sou bem curta e grossa, assim. Arrasou. E é isso, gente. Como mulher, é o que você falou. A gente só não sabia os termos, mas quando você começa a ler, você fala, check, check. Você vai dando check em tudo ali. Sim. Aí temos o manspreading, que esse eu não sabia, mas é maravilhoso, que é aquele cara que chega no busão, chega no metrô, escancara as pernas, abre o braço, se achando dono do espaço. Como se tivesse engraçado. Uma rola de 68 centímetros. Não, é algo que parece pequeno, mas simboliza muita coisa, né? Porque o cara que chega e se aposta do lugar, sendo que ele é o centro das atenções. A gente volta justamente naquele tema da sociedade patriarcal. E aí você fica ali, né, tipo, toda... Coagida. E porque tem isso também, né, que a mulher, ela não pode sentar do jeito que ela quer. Ela tem que sentar de perna fechada. Tem que ser uma lady, Tem que ser uma lady. E, inclusive, uma vez, muito tempo atrás, o meu fisioterapeuta me falou que as mulheres têm muito problema no quadril e na bacia por isso. Você tem que estar... Ele falou assim, sabe por que vocês sentem dores e tudo? Porque vocês são criadas desde pequenininha falando, fecha a perna, não sei o quê, nananã. Você vai criando uma... Ai, sério? Porque você tá sempre o quê? Pra fechar a perna. Sim. E é muito bizarro. Só questão de curiosidade mesmo. Eu tava estudando algumas coisas pra fazer um texto pra TF. E aí, tipo, eu tava vendo que vaginismo pra mulheres católicas, cristãs no geral e evangélicas é muito mais recorrente, porque elas criam um trauma interno e aí elas desenvolvem a doença. Tipo, não é algo que tá com elas, que aconteceu. É tipo, por causa da contribuição da igreja, que fala que mulheres têm que se guardar, que elas precisam se preservar, que elas precisam ser virgens. Então, elas desenvolvem isso, sabe? O que é o vaginismo? Eu não sei se é classificado como uma doença, na verdade, mas é uma coisa que fecha a vagina e que não passa nada. E elas não conseguem ter nenhum tipo de relação sexual. Ah, entendi. Tudo isso por causa de uma opressão social. Tem mais duas palavrinhas aqui. Uma é objetificação, né? Que reduz a pessoa à condição de coisa, né? Na sociedade patriarcal é usado para tratar a mulher como objeto sexual, limitando ela
aos seus atributos físicos. Um bom exemplo é um comercialzinho de cerveja, né? Agora eles estão mudando, mas, gente, eu fico pensando nos comerciais de cerveja de, tipo, 5 anos atrás. Suquita, lembra? Ela entrava nem precisa 5 anos atrás. Vai verão, vai verão, gente. É isso aí. Total. E uma palavra que ficou muito conhecida no Big Brother, pela Manu quando falou, que é sororidade, que é a união entre as mulheres em que prevalece a ideia de respeitar, ouvir e dar voz a todas, mesmo quando não há concordância. Trata-se de respeitar os elos femininos e fortalecer a empatia para dar força e organização ao movimento. Ele serve também para combater a ideia de que mulheres são rivais, né? Tem muito isso, né? É mais fácil fazer elas combaterem e discutirem para os homens gostarem disso. Se você pegar... A gente fez um episódio de masculinidade tóxica com a Rita Von Hunt, maravilhosa. E aí ela falou, é aquilo que ela falou, daquele exemplo que ela deu, do tipo, se você pega as histórias da Disney, em sua grande maioria, são sempre as mulheres brigando pra quem vai sentar na rola. E é mulheres isso. Com e mulheres, você as rivalidades, né? Se você vai olhar na dramaturgia e tudo mais, 90% das histórias é isso. São sempre duas mulheres que estão ali guerreando pra ver quem vai ficar com o macho, sabe? Amigas e rivais. E aí tem isso, né? Meninas malvadas. Meninas malvadas. Tudo, gente. Legal falar que a raiz da palavra, né? O sor, ele significa, em latim, ele significa irmã. Que, assim, apoiar, né? Respeitar as divergências. Porque é muito mais fácil você colocar duas mulheres como rivais do que duas mulheres como irmãs, né? Então, essa sociedade patriarcal, ela lucra muito com essa rivalidade que eles impõem entre as mulheres. É por isso que eu amei a apresentação da Jennifer Lopez e da Shakira juntas no Super Bowl. Foi incrível, não foi? Foi bom, maravilhoso, as duas juntas ali. Porque existe isso também, né? Tipo, tem 98 cantores. Todos são incríveis. Mas a cantora tem que ter uma só. Só uma é a maravilhosa. Se existir duas, elas têm que brigar. E uma tem que destronar a outra, né? É bizarro. Ninguém enaltece a apresentação das duas, mas a Jennifer Lopez foi melhor do que a Shakira. Sabe? Tem que existir essa comparação e essa rivalidade. Isso que é sempre um absurdo. Já que a gente falou tudo isso, Lê, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. E que eu acho que é um grande tabu dentro do feminismo, não sei. Homem pode ser feminista? Não. Então, homem pode ser pró-feminista. Eu prefiro falar que homem pode apoiar o feminismo, porque é isso que significa essa palavra, pró-feminista. Porque assim, o homem, ele não tá numa posição de vivência mesmo do que é ser mulher. O homem não sabe o que é ser mulher. Ele pode sentir culpa, ele pode, tipo, tentar mudar, que é o mínimo que ele pode fazer, mas ele nunca vai saber, de fato, o que é ser mulher e sofrer as opressões que uma mulher sofre. Seja ela uma mulher trans, seja ela uma mulher cis, sabe? Um homem cis, que se entende enquanto homem, enfim, ele não faz ideia do que é ser mulher. Então, assim, não dá pra homem ser feminista. Ele pode ajudar, contribuir com o movimento, mudando a sua própria masculinidade nociva. Ele pode contribuir de outras formas, ele pode estudar, entender, não cortar mulheres. Acho que é só isso mesmo, pra essa pergunta. Acho que o correto, então, é, por exemplo, eu sou um pró-feminista. Essa seria a palavra correta. Isso, exatamente. E fica a dica aqui pras mana muito importante, que é cuidado, tomar muito cuidado com esses homens heterossexuais, cheios de discurso do tipo, não, vocês precisam ser livres, você tem que fazer sexo com quem você quiser, você pode... Mostra o seu corpo mesmo. Mostra o seu corpo mesmo. Cuidado. Tem muito cara que tá falando isso pro seu bem? Tem. Mas tem muito que tá falando isso pra se aproveitar de você. Com certeza. São os famosos esquerdomachos, que eles se apropriam nas nossas falas, no movimento, pra usar em benefício próprio. Porque ele quer usar o quê? O teu corpo. Exato. Eu tenho uma curiosidade, você lida no Instagram lá com muitos relatos, né? Muitas mulheres te mandam coisas. Então, a gente recebe tanto no Facebook quanto no Instagram. É porque no Instagram eu interajo mais, porque o Facebook ele é mais nocivo. Então, tipo, a gente só recebe mais ataque no Facebook. Então, no Instagram a gente recebe menos. Então, eu lido mais. Tipo, eu apareço no Stories, eu gravo vídeo pro Instagram, pro IGTV. E aí fica mais fácil de trabalhar no Instagram. Mas a gente recebe muito relatos de mulheres que estão saindo de relacionamento abusivo. E é muito engraçado, porque foi por causa disso que eu criei a página. Porque eu criei a TF, E aí, ano passado, a gente fez um projeto que chama Todas Acolhem, onde a gente mapeou delegacias da mulher e lugares que oferecem terapia de forma gratuita, para mulheres poderem acessar e poder denunciar relações abusivas,
é agressão física, mulheres estão sendo vítimas mesmo, né? É basicamente isso, a gente recebe muito relato de relacionamento abusivo. Tipo, todo dia chega 2, 3, sabe? Nossa, é mais comum do que acho que a maioria das pessoas imagina, né? Sim, porque toda mulher já passou por isso. O que acontece é que nem todas nos mandam, porque se todas nos mandassem, a gente tava ferrada pra responder. Mas é uma quantidade muito grande, assim, se a gente para pra pensar. Mas é isso que eu acabei de falar, todas as mulheres já passaram por uma relação abusiva. Tipo, eu não conheço uma mulher que nunca tenha passado. E precisa falar, né? Sim. É importante falar, dar voz a essas pessoas, dar voz a essas mulheres, porque as pessoas que estão passando por isso conseguem identificar o cerne do problema e ver que realmente, putz, não tá sendo legal o que tá acontecendo com esse relacionamento, tô percebendo através desses relatos. Muito importante, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, e às vezes muitas mulheres só querem conversar, só querem apoio, sabe? Porque não encontram na família, elas são estimuladas a ficar naquela relação, as amigas já estão cansadas de ouvir. Então, assim, é um ciclo, né? E é muito difícil. A gente tenta ajudar como pode. E já aconteceu o contrário também, de tipo, alguma mulher que entrou, mandou mensagem pra te atacar, e aí ela acabou conhecendo mais o seu trabalho e se ligou do que acontecia com ela, se ligou do lugar dela como mulher e que na verdade ela era uma vítima de todo esse sistema patriarcal? Então, na verdade a gente sofre pouquíssimo hate de mulheres, assim. Eu nunca percebi isso de uma mulher que tenha vindo nos atacar, assim. As mulheres que nos seguem, por exemplo, elas se sentem ofendidas, sei lá, com uma postagem falando que pessoas brancas devem se calar e ouvir quando pessoas negras falam. Então, assim, elas já estavam sendo beneficiadas com as outras coisas que a gente falava. Mas aí, quando a gente levantou essa pauta, ela se sentiu atacada e atacou a gente. E às vezes elas param de seguir, ou elas mandam mensagem falando que a gente tá sendo desrespeitosa. Mas nunca que já veio nos atacar direto e ficou, sabe? Se vem nos atacar direto, vai embora. Isso acontece mais com homens. Igual essa semana, a gente fez uns 3 posts falando disso, do quando a gente precisa ouvir mulheres negras e indígenas. Aí acho que umas 3 meninas me responderam. Aí eu respondi uma porque eu não tive tempo de olhar o Instagram essa semana ainda e responder todo mundo. Aí eu respondi uma, expliquei tudo pra ela. E aí ela me indicou pra eu entender de racismo uma mulher branca. Aí eu falei, Cristo! Itimalia. Não tá entendendo. Aí eu fiz um textão, eu falei pra ela, eu não lembro como ela disse, mas ela disse, leia. Aí me mandou o nome da mulher. Aí eu fui dar um Google, falei, ela pode estar me indicando uma puta leitura, né? Então vou dar uma olhada. Aí eu fui ver, falei, não, cara. Aí eu fiz uma lista pra ela e mandei, leia. Pipipopopô. Escrevi um monte de autoras e depois expliquei pra ela porque eu tava falando pra ela ler aquelas autoras. Visualize e não me responde mais. Entendi. Porque essa questão de entender que você tá num lugar de privilégio, às vezes é difícil, né, para as pessoas quererem sair desse lugar e tal, de largar esse osso. Total. Então, demora um tempo, assim. Mas algumas meninas vêm agradecer, de tipo, a gente viu isso aqui na sua página, eu nunca tinha pensado nisso e foi muito bom. E aí a gente fica com o coração quentinho. Que legal. E você falou que acontece mais com homens, é isso? Isso. De homem atacar e de repente começar a entender o serviço, na verdade, que vocês estão prestando. Sim, então, alguns homens fazem umas críticas e aí a gente responde. Quando ele tá fazendo uma crítica de que a gente percebe que ele não entendeu realmente, a gente responde e explica. Quando é um cara que chega falando, suas feministas ridículas, suas escrotas, que não sei o que, a gente fala, cara, tchau. Ódio pelo ódio, né? Sim, tipo, não tem o que responder. Então, alguns ficam, mas são minoria, assim. Acho que 2% do nosso público é masculino, é bem pouco. Bem assim. pouco. Bem pouco. Quais vocês acham que é os desafios do feminismo atualmente, assim, que ele tá enfrentando? Então, eu acho que essa questão da gente reconhecer privilégios, de que nós mulheres possuímos demandas diferentes entre si. Isso, pelo menos nas redes da TF, o que eu vejo outras mulheres falando também em outros canais de comunicação, essa é uma dificuldade. Porque a gente vendeu por muito tempo a ideia de que feminismo era só sororidade, mas ele é sororidade, mas ele não é só sororidade, sabe? Essa sororidade, ela precisa alcançar outras mulheres, ela precisa alcançar as mães, as mulheres pretas, as indígenas. Já deve estar até repetitivo isso que eu tô falando, mas é porque é uma questão muito latente. Então, eu tinha até separado uns dados aqui, mas ele envolve mais a questão do trabalho, né? As mulheres ainda ganham, em média, 30% a menos que os homens, né? A questão do assédio e da violência contra a mulher é uma coisa que é um problema que eu acho que o feminismo tenta aí ajudar, né? Isso. Tem um estudo do governo que diz que uma mulher é estuprada no Brasil a cada 10 minutos e a cada 90 minutos uma mulher é assassinada no Brasil.
Brasil. Sim. Na verdade, eu ainda acredito que esse é o maior desafio do feminismo no Brasil hoje. É que a gente tá falando de vida, né? Sim, com certeza, E aí, com certeza. né? Gente morta não vai lutar pelo trabalho. Exatamente. A diferença salarial, na maioria, as mulheres ganham 30% a menos, mas a diferença salarial chega a 53% entre homens Sim. e mulheres. Nas grandes empresas, as presidentes e as CEOs, 25% só são mulheres, e quando elas chegam lá, elas ganham 32% a menos que os caras. E aí, se a gente parar pra pensar, um dado muito triste que eu tenho, um ano previsto para que ocorra uma equiparação dos gêneros no Brasil é o ano de 2133. 133? 133. Se a gente continuar nesse passo que a gente tá, é 2133. Ou seja, daqui Se a a gente retornar pro 103 meninos anos. usar azul e meninas usam rosa, pode Amor, aumentar mais pode uns 200. pode botar uns 200 aí. Eu tenho um dado aqui que, segundo a Organização Mundial do Trabalho, as mulheres lideram a taxa de desemprego, trabalham mais horas que os homens e apenas 41% delas possuem trabalhos formais contra 72% dos homens. É muito discrepante, gente. É que mulheres têm dupla jornada, né? É empresa e casa e filhos, né? Então, assim, a gente sempre vai trabalhar mais e receber menos. Mas o meu marido me ajuda. Aí você fala, te ajuda, Brasil? Ele não mora lá naquela casa? Mas mais que Aquele filho não é obrigação. dele? Sim. Lê, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém ou alguma situação que você quiser e a gente depois fecha essa porta. Priscila às vezes foge do tema, é maravilhosa. Pronto. Tô doido pra saber pra quem você abre e fecha a porta hoje, Priscila. Então vamos lá. Lê, pra quem você abre a sua porta. Eu abro a minha porta pra Gabi de Pretas e Catumirim. Elas são maravilhosas e eu super abriria a porta pra elas. Arrasou. Arrasou, Beleza. muito bem. Pricis, pra quem você abre a sua porta? Olha, a minha abertura de porta vai ser dentro do tema. Olha! Eu vou abrir a porta, eu acho que não só pra ler, mas eu acho que pra todas as mulheres que falam e que trouxeram o feminismo pra internet, pro feminismo pra gente conversar e falar o que é o feminismo, sabe? Porque eu acho que enquanto ele tava ali, muito obscuro, num cantinho muito inacessível, a coisa tava indo muito bem pra essa sociedade patriarcal. Não que não esteja bem pra eles ainda, mas eu acho que quanto mais mulheres souberem o que é o feminismo, quais são os seus direitos, o que tá sendo feito dentro dessa sociedade que nos atinge e nos coloca num lugar de repressão, eu acho que mais mulheres com o tempo vão aderir. E eu acredito que a gente tá aí, essas novas gerações de mulheres, elas já vão nascer muito mais bem informadas que a gente. Ah, com certeza. Né? Sim. Então, eu abro as portas aí pra essa galera que tá ali no feminismo na internet, levando informação, sabe, pras mulheres. Arrasou. Eu vou abrir minha porta pra duas mulheres de ramos diferentes, assim, uma na televisão e outra na literatura. A primeira é a Ellen Pompeo, a Meredith, da série Grey's Anatomy, que ela se tornou a mulher mais bem paga em séries de TV dramáticas nos Estados Unidos. Ela chegou no momento que, depois de 14 temporadas, teve que reivindicar o que é dela, sendo que o nome da série é o nome dela e ela ainda recebia menos do que o cara que fazia o marido dela. Então, a partir do momento que ele, spoiler, faleceu na série, ela tentou negociar junto com ele durante um tempo, tipo, vamos fazer isso junto e tal, e ele sempre negava. E aí chegou um momento que ela viu que passou 2 temporadas sem ele e ainda assim a série mantinha a mesma audiência. Ela foi lá, reivindicou seus direitos. Hoje em dia ela ganha 1,7 milhões por episódio e hoje é produtora da série. Então acho super importante essas mulheres que reivindicam seus direitos dentro do mercado televisivo e cinematográfico. A Patrícia Arquette também, que faz discursos maravilhosos no Oscar quando ela ganhou por Boyhood. Eu acho super importante. E abro também no campo da literatura para a maravilhosa Djamila Ribeiro, que ela é porta-voz do feminismo e ativismo negro atualmente no Brasil. Ela chegou a ser escolhida como personalidade do amanhã pelo governo francês em 2019 e é autora dos livros best-sellers Quem Tem Medo do Feminismo Negro, O Que É Lugar de Fala e o Pequeno Manual Antirracista, que eu li. É maravilhoso, é genial. Então a minha porta aqui está aberta para Ellen Pompeo e Djamila Ribeiro. Bom, agora que nós abrimos a porta, a gente fecha a porta também. Começar com você, Priscila. Bom, eu vou fechar as portas pra, infelizmente, apesar de ter a coisa boa do Carnaval de São Paulo tá crescendo, um carnaval cada vez, acho que mais diverso, mais inclusivo, porém, contudo, entretanto, foi um carnaval bem violento. Eu acho que teve aí, inclusive, os próprios donos dos bloquinhos, né, falando e pedindo pras pessoas tomarem cuidado nos bloquinhos, muita violência, muito assalto, muito roubo, e, assim, muita gente sendo realmente machucada, né, espancada. Então é isso, eu fecho minha porta pra violência do carnaval, e, infelizmente, a gente sabe
sabe que o caminho para que isso não aconteça é difícil, mas eu acho que as autoridades estão aí, né, para tentar ajudar também nisso, né? Total. Lê, pra que você fecha a sua porta? Eu vou fugir um pouco do tema, mas não muito. Eu fecho a minha porta pro Silvio Santos. Porque ele tem muito alcance na TV aberta, mas ele fala muita merda, gente. O que está acontecendo com o Silvio Santos? Ele realmente despirocou, então assim... Tem umas coisas que eu fico muito me questionando da trajetória do Silvio Santos, né? Porque às vezes eu falo, gente, será que ele despirocou ou ele sempre foi assim e a gente não percebia? Então, tem isso eu também. acho que sempre foi assim. Porque eu tava conversando com a minha amiga sobre o Big Brother, ela falou assim, nossa, todo Big Brother agora tem uma questão de assédio. Eu falei, sempre teve, a gente que nunca percebeu. Sim. Que foi o que... Aliás, eu podia ter fechado a porta pra isso. Que foi, inclusive, o que aconteceu com a Simone. Agora, ao vivo no Carnaval, vocês viram isso? Nossa, eu vi, eu fiquei constrangidíssimo. Ela era uma das repórteres da Rede TV cobrindo o Carnaval. E aí tem um personagem, um cara, cria do Silvio Santos, chamado Dudu Camargo. Ao vivo, ele passou a mão no seio dela. Fez tipo um negócio assim, deixa eu ver sua fantasia. E meteu a mão no seio dela. Não, e ele ficava num vivo. discurso do tipo, mas você não quer ficar comigo? Mas nós podemos ter filhos juntos, nós podemos... E ficava instigando isso com ela, ela ficou extremamente desconfortável. Ali em no cena, ar, ao vivo. Aí tem o quê? Sempre tem o abusador e o amigo... passador de pano. O passador de pano, porque Nelson Rubens estava ao lado e podia ter falado, escuta, querido! Porque ela ficou, tipo, sabe quando a pessoa meio que trava? Sim, que é o que acontece, Que é o que né? acontece. E o Nelson Rubens pediu um selinho ainda dos dois, você viu? Vamos dar um selinho. Esse eu não vi. Ele pediu um selinho dos dois. E ele ainda pegou ela e fez assim. Foi ridículo, Foi sério. ridículo. A gente falou muito sobre isso e eu fecho a porta pra essa sociedade patriarcal que a gente vive, esse molde de sociedade que tá tão enraizado na nossa mente, que fazem realmente algumas pessoas não enxergarem o que tá na nossa frente. E realmente quebrar esse padrão é muito difícil, mas a gente tem que fazer isso pra gente viver numa sociedade que preza pela igualdade de direitos. Abertinhos, o feminismo, amados, ele é simplesmente um movimento que quer considerar a mulher como um ser humano com direitos e necessidades e que merecem ser atendidas, gente. Ser feminista não tá atrelado à orientação sexual, nem à forma de se vestir, não supõe o ódio aos homens. Você pode ou não ser casada, pode ou não ter filhos, pode ou não ser exatamente como você, sua mãe, sua melhor amiga, sua colega de trabalho ou qualquer outra mulher. O feminismo, ele discute gênero, classe, raça, sexualidade. O feminismo não é uma ideologia, e sim uma luta, uma desconstrução e uma análise. Letícia. Lê, a gente queria agradecer muito a sua obrigada. presença. Obrigado. De nada, gente. Por ter, enfim, tá aqui com a gente hoje discutindo sobre esse tema. Eu falei pro Lucas que esse podia chamar Feminismo Parte 1, porque é tanta coisa pra falar. Gama de possibilidades, né? E vertentes, e que você vai abrindo. E as coisas que levam, né? Ou as coisas que o feminismo combate. Mas eu queria muito te agradecer, muito obrigada. E muito obrigada principalmente pelo que você faz, o seu trabalho com Todas Fridas, que é muito importante pra todas as mulheres. Até pra aquelas que ainda não nasceram. O seu trabalho é muito importante. Muito obrigada pelo que você faz pela gente. É isso, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, gente, por abrir o espaço. E é isso. Obrigada pelo convite. Lê, pra quem quiser acompanhar seu trabalho, os seus cursos, como que faz? Como faz para as pessoas te encontrarem? Então, tá tudo no nosso Instagram, Todas Fridas Oficial, e a página no Facebook é Todas Fridas, e o blog também é www.todasfridas.com.br. Posso deixar um beijo? Óbvio. Eu queria deixar um beijo aqui, e fica aqui nosso carinho pra Estela Yeusha, que ia estar aqui com a gente hoje, mas ela ficou doente. A Estela é rapper, mulher, colunista da Vogue Brasil, mas ela ficou doente. Estela, amor, tá beijo. Tudo bem? Não vão faltar oportunidades pra você vir fritar o cérebro aqui com a gente, amor. Beijo, Total. Estela, fica bem. E pra você que tá ouvindo a gente, todo sábado a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, @portaabertapodcast. Estamos abertos para sugestões, críticas, pautas, o que vocês quiserem. Não esqueçam, esse mês as pautas são todas sobre mulheres. Isso aí, galera. Beijo, galera. Beijo, tchau. Tchau.